Estimados irmãos em Cristo, que a paz do Mestre Jesus nos fortaleça, nos revigore e nos proteja hoje e sempre. Vamos fazer o nosso comentário de hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, desta feita sobre o capítulo 5º, que tem o título Bem-aventurado os aflitos, mais especificamente na instrução dos Espíritos, o verdadeiro cilício, as provas voluntárias. No Evangelho segundo o Espiritismo é iniciado no capítulo 5º com essa palavra do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são sedentos e famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5º, versículos de 5 a 10. Muito bem. A doutrina espírita, ela, nessa sequência, no capítulo 5º, ela traz para a gente o comentário de uma das bem-aventuranças que Jesus fez no chamado Sermão do Monte. E bem-aventurados aflitos, às vezes, quem não tem a noção, o conhecimento da doutrina espírita, pode entender tratar-se de uma coisa irrisória, porque a um primeiro instante, numa concepção extremamente materialista, pode-se pensar, ora, isso é uma heresia, como vai ser bem-aventurado quem está em aflição, quem está em dificuldade? A doutrina espírita, o Consolador prometido, traz para a gente justamente a informação, a resposta do porquê dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, das nossas dificuldades por que passamos. E isso justamente faz com que a gente se fortaleça no aspecto de praticar as nossas ações com fé. Porque quem não tem a fé verdadeira vai achar que um sofrimento, um suplício momentâneo é um castigo de Deus. Né? Muita gente ainda fala em castigo, nessas coisas assim. Ora, bem-aventurados aflitos significa que nós estamos resgatando o débito do passado e resgatando com uma lição, não a punição que dá a justiça dos homens, mas o resgate através do aprendizado. Do aprendizado para que a gente não torne a errar, não torne a pecar. É engraçado que todas as vezes que Jesus curava uma das pessoas, que a sua vida, a sua história sempre dá a exemplificação, ele dizia, vai e não tornes a pecar, né? Para dizer que a pessoa devia aprender a lição. E essa aflição que nós passamos, ela somente vai ser considerada aflição se a gente não acreditar em Deus. A partir do momento em que a gente acredita em Deus, a gente vai trocar o nome de aflição por lição. E quando disse bem-aventurados aflitos, era porque naquela época não se podia conceber
que isso fosse uma lição, um aprendizado. Hoje nós já temos essa capacidade de compreensão e sabemos, nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos, muito embora ainda de forma imperfeita, nós sabemos que as lições, as nossas aflições são aprendizados imorredouros que a gente não vai tornar, se bem aproveitada a lição, a errar. E a partir desse instante em que a gente tem o aprendizado, nós somos bem-aventurados porque vamos aprender, não vamos voltar a incidir naquele mesmo erro. Muito bem. Na instrução dos espíritos, justamente, nas provas voluntárias, o verdadeiro silício, a entidade espiritual que se denomina um anjo guardião, em Paris, 1863, faz a seguinte colocação: perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que for cravado por um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males, que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito no abandono, que seria mais preguiça que virtude. Então, primeiro, para a gente falar o verdadeiro silício, para a linguagem da época de Jesus, silício era uma espécie de vestimenta que provocava um suplício nas pessoas. Silício era como se fosse um cinturão que fazia com que as pessoas sofressem diante dos problemas, diante dos erros que tinha. Aí se dizia que eles eram submetidos ao silício, né? Então, o verdadeiro silício é o verdadeiro castigo, o verdadeiro sofrimento, e leva até a um outro ponto do Evangelho que diz do sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus é nós sacrificarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho. Mas as provas voluntárias, que nesse aspecto as pessoas se submetiam numa ignorância, quando não tinha condição de compreender, as provas voluntárias, quando nós fazemos essas provas para o bem, quando nós fazemos essa prova com um objetivo concreto, ela é uma prova real. Agora, o sofrimento pelo sofrimento, a pessoa ficar com aguilhões, com um cinto, fazendo a pessoa sofrer isso, não melhora em absolutamente nada. A gente nem serve para ninguém. Então, querer o próprio bem não é você afastar-se das suas aflições, né? Como ele diz aqui na instrução dos Espíritos: se você está doente e procura um médico, se você está se afogando e procura salvar-se, né? Não há porquê o verdadeiro silício você continuar no sofrimento. Então,
Nós temos para concluir que as causas das aflições são, na verdade, nossos erros do passado. E que, se nós estamos passando por essa que figurativamente é uma aflição, isso significa que nós estamos resgatando. E nosso livre-arbítrio vai ser resgatar com resignação e com a consciência de que Deus isso nos permite para o nosso melhoramento. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.